Ao Senhor, meus amados, por chegar de pé. Pai amado, nós te aplaudimos nesta manhã, Senhor amado, ao som destes chofar, Senhor, porque nós queremos, Senhor amado, que hoje há uma trompeta que vai tocar nas nossas vidas. Senhor, hoje tu te farás manifestar neste lugar, Senhor, não só trazendo conforto, mas alertando as nossas vidas, Senhor, e por isso nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que o teu Espírito Santo prepare os nossos corações, que nós estejamos disponíveis, Senhor, para desde já apresentar no nosso coração e com todo o nosso corpo um culto racional, Senhor, um incenso que te agrade, Senhor, um ambiente de adoração, um ambiente de louvor, Senhor, um ambiente, Senhor, onde tu sejas coroado como aquilo que tu és, Rei e Senhor deste lugar, Rei e Senhor das nossas vidas. Senhor, tudo rendemos a ti nesta manhã, Senhor, não só aquilo que se vai passar aqui neste lugar, Senhor, mas a forma como tu vais trabalhar em cada vida que estará te ouvindo, Senhor amado, nas redes sociais, Senhor, este momento, Senhor, gravado, Senhor, a quantos alcançar, nós sabemos que tu vais trabalhar, porque o nosso objetivo, Senhor, não é trazer um culto a uma igreja, a um nome do movimento, Senhor, mas é exatamente, Senhor, dar as boas novas ao mundo, Senhor, e mostrar que tu continuas a ser aquele que tem a soberania e a autoridade, não só na nossa vida, mas nesta igreja. És a razão de nós estarmos aqui, e por isso nós te dedicamos, Senhor, toda a honra e toda a glória seja para ti, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome de Jesus. A honra, a glória, a força. Santo, Santo, Santo. Vamos ter um momento de Santo. Aleluia. Oh, claro que ele é santo, Senhor. Pai, toda a glória, toda a honra, Senhor. Tudo que nós queremos fazer neste lugar, Senhor, é sentir a tua presença, sentir o fogo do teu Espírito transformando, queimando enquanto nós reconhecemos a tua santidade, o teu poder, o teu nome está acima de todo o nome. Não há trono neste mundo que não se irá subjugar ao teu trono, porque a majestade te pertence. Enche cada vaso nesta hora, enche com o teu poder, enche com o teu óleo, enche com a tua presença, aleluia, em nome do Senhor Jesus, nosso amado Yeshua. Amém, 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 igreja. Glória ao nome de Jesus, glória, glória, glória ao nome de Jesus. Podemos ficar sentados, meus amados. A gente tem que descobrir onde é que está dentro de mim, irmãos. Que sai mais e já está a arder. Ai, Deus nos dê graça, vamos fazer uma oferta especial para o ar-condicionado. Glória a Jesus. Tenho pena de mim. Bom, os irmãos conseguem perceber o que está ali? Uma pergunta, não é? Mas depois o que é que tem? Um manómetro, não é? Que todos nós conhecemos. Em todos os nossos carros têm, não é? Que indica o nível de combustível. Que é muito importante para a nossa vida. Não é? E depois vemos um fogo lá embaixo, porque sem combustível não há. Os bicos injetores, as velas, não sei, que tem que pegar fogo, não é? Para o carro andar.
É ou não é, irmãos? Eu não sei usar as coisas. Mas, por favor, é assim, né? Tem que pegar. Irmão, tem que pegar fogo para o carro andar, não é? E é pastor. Oh, glória a Deus. A gente também tem que pegar fogo, irmãos. Amém. E nós vamos ver isso hoje, falar um bocadinho sobre isso hoje. Eu começava por vos contar uma coisa que aconteceu esta manhã. Eu ontem eu fui para São Paulo de manhã, então estamos numa azáfama. Eu tive que fazer algumas coisas. Eu, entretanto, cheguei a casa, fui dormir, etc, etc. Hoje preparei-me e tudo. Quando me apercebi, o meu carro tinha 2 resquinhos de combustível. Mas aquilo é muito enganador, é carro barato, que eu digo isso. Porque hoje de manhã já os 2 resquinhos estavam assim. Estou com um carro diferente. Eu costumo andar pela minha mãe, o meu é muito velho, está com avarias. O meu carro estava assim. E eu, como já tinha passado por uma situação em que o carro estava assim, e eu arrisquei e fiquei parada ali nos semáforos à frente da Domingos Rebelo. Naquele sítio, irmãos, naquele sítio. E por causa de mim foi uma fila. As pessoas a passarem, a insultarem. Eu passei uma vergonha que alguém teve que ir buscar um bidão de combustível para ir pôr à mão. Foi uma vergonha, como eu já tinha passado por isso. Eu disse, eu não vou arriscar, que eu vou ficar no meio do caminho. E não vou chegar à igreja. Então tive que trazer um carro que não conheço. Temos que vigiar, não é? Antes estas coisas. Mas por outro lado também tenho outras experiências, os irmãos não vão usar comigo esta mulher. Se alguma já estou pensando, é a mesma mulher. Estava eu no pico, em trabalho, e tinha um carro para andar lá, da empresa, e faltou combustível e depois tinha que ir para as lajes. Não sei se os irmãos conhecem, mas é longe, da Madalena. Eu fui para o combustível e atestei o depósito. De repente eu começo a andar e o carro começa aos solavancos, já o carro até é bastante bom. Quando eu chamo alguém para me ajudar, senhor, o que é que a senhora pôs aqui? Eu pus combustível, mas qual? Gasolina. Esse carro é gasóleo. Aliás, está escrito aqui na portinha. Gasóleo. Eu não vi. Estava distraído, não vi. Pus o combustível errado. E o carro também não? Não vai. Deve-se levar um tour. Enfim, são coisas de mulheres. Ou seja, sem combustível, o carro não anda. Mas com o combustível errado também? Não. Então não é com qualquer coisa que um carro consegue fazer a sua travessia. Amém? E tu tens combustível? Esta é a questão que nós vamos tratar hoje. E por isso eu convidava os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Mateus 25. Nós vamos ler um texto beijamente conhecido. A parábola das 10 virgens. Vamos falar aqui de uma forma diferente hoje sobre esta parábola. Eu pedi a alguém que se levantasse com a voz alta e com um som sonora, cheio de combustível, que lesse do versículo 1 ao versículo 3, então, do Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Mateus 25, 1 a 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo.
Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. No moral do noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, sai ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falta a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, este texto começa com uma frase que eu gosto muito e que é usado por Jesus muitas vezes quando ele vai contar uma parábola. Então, o reino dos céus será assim. Existem várias parábolas que começam exatamente com esta frase. Eu gosto muito desta frase. Se os irmãos forem ver, por exemplo, a parábola do trigo e do joio, ou do grão de mostarda, elas começam da mesma maneira. Então o reino dos céus será assim. O que me indica, porque não só essas 6 ou 7 parábolas que eu creio que são assim, este número, começam com esta frase, mas em todas as outras que não começam, a intenção de Jesus, e ela é muito intencional quando fala em parábolas, é sempre uma: fazer-nos compreender aquilo que vem primeiro. Então o reino dos céus será assim. Ele está extremamente interessado em falar com quem está ouvindo e chamar a atenção destas pessoas. Vocês vivem neste mundo, têm que viver neste mundo, e é importante que vivam neste mundo porque vocês têm uma função, mas a mim cabe-me, para mim é importante, a mim o que me é mais caro é que vocês entendam o que é o reino dos céus, porque eu sou o próprio reino dos céus que desceu a este mundo para que vocês entendam quem é o Pai através do Filho. Por isso mesmo nas parábolas em que Jesus está falando de comportamentos, eu dou-vos um exemplo, parábola do samaritano, toda a gente conhece, não é? Jesus está ali mostrando quem é o nosso próximo. Alguma coisa que não vai haver no céu é o próximo. Isto é algo que nós temos que viver aqui na terra. É um comportamento humano que nós temos que viver aqui na terra. Mas ainda assim, através desta parábola, onde ele usa um escriba e um sacerdote, ele está nos dando instruções para a forma como nós devemos viver nesta terra, neste mundo, mas também não deixa de chamar a atenção para o campo espiritual, chamando de hipócrita ao sacerdote e ao escriba, mostrando que mais do que a religião, mais do que o conhecimento do escriba, mais do que a santidade de um sacerdote, importa aquilo que é o segundo mandamento de Deus: ama o teu próximo. Por isso, em todas as parábolas, de certa maneira, nós vamos sempre encontrar esta prioridade. Então, o reino dos céus será assim. Jesus estava muito interessado em que toda a gente entendesse o que era o reino dos céus. E a primeira coisa que eu tenho para dizer nesta manhã, irmãos, antes de nós entrarmos precisamente aqui na parábola em si, é que o mesmo Deus que encarnou em Jesus, Ele continua muito interessado em levar-me para o céu. Amém. Sejas tu um crente de muitos anos, sejas tu um descrente, sejas tu alguém que ainda não tomou a decisão,
O Espírito Santo está aqui nesta manhã dizendo: eu preciso que tu entendas o que é o reino do céu, porque eu estou de veras interessado, muito interessado, em levar-te para lá. E esta parábola das 10 virgens é um grande alerta para nós, vai exatamente indicar-nos o que é que, especialmente para quem já tem uma vida com Cristo, o que é necessário nós termos para chegarmos lá. Então nós temos 10 virgens, temos aqui 13 versículos que falam acerca de 10 virgens, de um noivo, e contam uma história verdadeiramente peculiar. Os irmãos vão entender porque é que eu estou a dizer isto. Em primeiro lugar, eu gostava de vos perguntar se os irmãos perceberam, e vamos pensar nisso. O que é que estas 10 mulheres têm em comum? 4 pontos que elas têm em comum. Se nós formos estar bastante atentos a esta parábola, porque normalmente quando lemos nós entendemos rapidamente, ok, 5 ficaram, 5 foram. 5 entraram, 5 ficaram cá de fora. Mas no fundo elas são mais parecidas, essas 10 virgens, essas 10 mulheres, são mais parecidas do que nós pensamos. Em primeiro lugar, irmãos, todas elas eram virgens, verdade? Quantas eram virgens? As 5 ou as 10? Em segundo lugar, todas tinham lâmpadas e lâmpadas acesas. Todas estavam esperando por quem? Pelo pastor? Não. Pelo noivo. As 10 estavam esperando pelo noivo. Então, concordamos? E há também aqui uma coisa em comum. Quando chegou a hora de se cansarem, quantas se cansaram? Hã? 5 ou 10? Tardando o noivo? Todas. Todas. Tosquejaram. Todas se cansaram. E então, irmãos, é importante nós falarmos sobre estes 4 pontos. Vamos começar pelo primeiro. Então, as 10 eram virgens. Se os irmãos conhecem a palavra do Senhor, irão perceber rapidamente que a virgindade está associada à santidade, à pureza, à separação. E para mim é bastante confuso pensar que as 10 eram virgens. As 10 eram puras. As 10 viviam em santidade, meus amados. Mas 5 entraram e 5 ficaram de fora. Não é estranho? Como pode alguém que vive em santidade ficar de fora? As 10 eram virgens, as 10 eram puras. Se nós formos ao Apocalipse, nós vamos ver lá uma altura em que é falado de 144.000. Aqueles que não se contaminaram, os virgens que não se contaminaram, são esses que Deus vai levar consigo. Mas aqui Deus está dizendo que elas eram virgens, eram puras, eram separadas, eram santas. No entanto, 5 não entraram para as bodas do Cordeiro. Sabe o que é que significa não entrar para as bodas do Cordeiro? Temos que falar as coisas pelo nome. 5 foram para o céu, 5 foram. Custa dizer. Como é que é possível? Então não havia distinção. As 10 virgens eram santas. No segundo ponto, todas tinham lâmpadas acesas. Quando nós vamos a Salmo 119, versículo 105, a palavra diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua
palavra de Deus. Portanto, estas mulheres tinham as 10 virgens, todas elas tinham lâmpadas acesas, conheciam a palavra, eram santas, conheciam a palavra e, como tinham a luz acesa, viviam uma religião que era visível aos outros. Porque não há trevas que resistam à luz. Onde entra a luz, as trevas têm que sair. Portanto, de certa forma, aquelas 10 virgens tinham brilho, tinham fogo ardente, irmãos. Para terem as lamparinas acesas é porque existia algum combustível, neste caso óleo. E deixa-me dizer-vos uma coisa: normalmente as pessoas pensam que o óleo é unção, e sim, é unção. Mas nós vamos ver que neste caso o óleo tem a ver exatamente com o combustível. Portanto, as 10 eram santas, as 10 conheciam a palavra, tinham uma religião visível aos outros. As 10 esperavam pelo noivo. As 10 tinham o mesmo propósito: ver o noivo chegar. Não é esse o nosso propósito? Por que é que nós estamos aqui? À espera do noivo. É por causa de mim? Com o grande grupo de louvor que eu tenho? É por causa do pastor Carlos? É por causa de... até podemos gostar às vezes de ver uns aos outros, mas no fundo, o propósito de estarmos aqui tem que ser que nós estamos esperando pelo noivo, meus amados irmãos. E a Bíblia diz que o noivo tardou, não foi? Agora quero fazer aqui um exercício. Eu converti-me aos 13 anos, mais ou menos. Mas desde os 5 anos que estou frequentando uma igreja evangélica. Eu tenho 45. Há 40 anos que eu frequento uma igreja evangélica. Desviei-me ali durante uns anos, mas sempre lendo a palavra e etc, etc. Portanto, eu posso dizer que ouço a palavra do Senhor desde há 40 anos. Há quantos anos tu ouves? Eu sei que o irmão é 7. A irmã deve ser quantos? 40 e tal. Mais irmãos? 30. 6. 50, irmão. 30. Irmãos, digam-me, há 40 anos, quando eu tinha 5 anos, eu ouvia que Jesus estava às portas do mundo. Irmão Carlos, há 50 anos o irmão ouviu que Jesus estava às portas voltando. Há 60 anos o irmão ouviu dizer que Jesus estava voltando, que os sinais não estavam voltando. Irmão Carlos, irmão Manuel, há 7 anos, há 6 anos, irmã Vânia. Todos nós, há 6, há 10, há 20, há 15, há 30, há 60, e outros que foram antes de nós, já estão ouvindo como estas 10 virgens que o noivo vai voltar. Ele voltou. Mas, no entanto, a palavra do Senhor diz que Ele não tarda. Continua a dizer que Ele não tarda. Porque o que há de vir virá e não tardará. Então todas elas eram santas. Todas tinham as lâmpadas acesas. Todas esperavam pelo noivo. Todas se cansaram. Porque 40 anos é muito tempo para esperar por uma pessoa, irmãos. 60 anos é muito tempo a esperar por uma pessoa. 15 anos, 7 anos, se calhar, ainda está ali aquela emoção. Eu estou falando de coisas sérias, irmãos. Quanto mais tempo passa, é normal que nós nos cansemos. E elas todas, porque é difícil a jornada cristã, meus irmãos. É difícil. Não é como o ladrão que morreu na cruz, que converteu-se e se tornou o nome de Jesus. 40 anos de jornada, 60 anos de jornada, 7 anos de jornada, 6 anos de jornada. É preciso ter combustível para aguentar. Porque durante esse período, irmãos, de espera, muita coisa acontece. E foi o que aconteceu exatamente com estas 10 virgens.
que eram santas, que conheciam a palavra, que tinham o mesmo propósito e que todas se cansaram. Então, Vânia, qual é a diferença? Porquê é que Deus insiste em dizer que umas eram loucas e outras eram prudentes? Para já, meus irmãos, podemos daqui concluir que há gente na igreja que é santo, conhece a palavra, tem um bom propósito e mesmo é um bocadinho doido. Eu já conheci muita gente doida na minha caminhada. Portanto, nós temos que ter atenção do que é essa loucura que Deus fala. O que é que transformou aquelas 5 virgens em loucas? Qual é, de facto, a diferença entre elas? 5, além das lamparinas, levaram o quê? Uma vasilha. Um depósito cheio de combustível. As outras 5 escolheram viver a sua carreira de fé, seguras apenas numa pequena lamparina. Faltava-lhes a reserva. Estas loucas escolheram viver o imediatismo, e diga-se de passagem, nós estamos a viver na era do imediatismo. Eu não estou a falar do mundo lá fora, eu estou a falar da própria igreja. É tão difícil esperar por um milagre. É tão difícil esperar pelo tempo de Deus. Irmãos, nós estamos tão carneiramente envolvidos neste ambiente de imediatismo que às vezes nos esquecemos que nós temos que ter uma reserva. Dou-vos um exemplo. Se o irmão enviar uma mensagem no WhatsApp para alguém e ficar lá uns 2 certinhos e de repente aquilo passar a azul e ninguém responder, que problema! Se ninguém responder 1 minuto, 2 minutos, que problema! Porque nós queremos que as coisas sejam feitas hoje e já. E estas virgens loucas, apesar da sua santidade, do seu conhecimento, do seu propósito, elas escolheram viver no imediatismo. Esta pequena vela que eu tenho vai ter que dar. O noivo vai ter que vir rápido, porque hoje eu estou acesa, amanhã eu já não sei. Por isso, Jesus, é bom que venhas hoje, porque amanhã eu já não me responsabilizo. Eu vou rápido comprar se faltar. Foi a postura delas. Eu estou focado no agora. Essas 5 virgens loucas viviam nesta loucura, e que Deus continua a chamar de loucura. É uma loucura pensar só no agora. Eu preciso que a minha igreja tenha um depósito extra do meu combustível, porque no agora estas mulheres pensavam, mesmo que me falte, existem 5 que têm depósito, pode ser que elas me deem um bocadinho, mesmo que me falte no agora, tudo bem, eu não preciso usar algum tipo de mudança na minha caminhada de fé, porque o caminho é reto, eu não tenho passado por grandes dificuldades, portanto eu não tenho que alterar as mudanças. O meu consumo de combustível na minha caminhada de fé não tem alterado assim tanto, não tenho passado por caminhos íngremes, não tenho que usar a marcha
Acreditem, irmãos, acreditem, igreja, há muita coisa que está soprando no nosso pavio. Às vezes saímos da igreja acesos. Chegamos a casa, encontramos a esposa, encontramos o esposo. Na cabeça. Foi-se o fogo. Vem o nosso filho. Chegamos ao trabalho. Às vezes a gente até vem à igreja e que a gente é especialista em tentar apagar o fogo dos outros. É isso, irmão. Então a gente tem que ter uma reserva, que é para quando tiver a luz a pescar, a gente pôr combustível e o nosso pavio tem que estar bem mergulhado Amém. no combustível do Senhor, que a gente já vai ver o que é. E é por isso que muitos vivem a sua vida cristã baseados nesta galinha. E Jesus está perguntando: o que é que tu vens fazer à minha presença? O que é que tu vens fazer à igreja, à missa, ou ao que for, com essa galinha na mão? Eu tenho muito mais para ti do que uma galinha, porque eu sei que tu estás cansado e eu preciso que o meu povo brilhe, porque eu disse que o meu povo ia ser a luz do mundo e o sal da terra. Vamos pensar em José. Porque é importante o brilho? José foi vendido pelos irmãos e entrou numa cova. Foi vendido para a casa de Potifar, o eunuco de Faraó. Potifar olhou para José, depois de vir da cova, e disse assim: epá, este rapaz brilha. Há qualquer coisa que eu não sei explicar diferente dele. Vou pô-lo como responsável da minha casa. A mulher quis pegar José nem teve nada com ela e acabou na prisão. Chegou à prisão, o chefe da prisão olhou para José: este rapaz brilha. Ele tem fogo, há qualquer coisa. Eu vou-lhe pedir para me ajudar aqui a gerir a prisão. Da prisão, e depois de muito cansaço, de muita espera, ele passou para o palácio, encontrou-se com o Faraó. O que é que o Faraó viu? Este rapaz brilha. Ele tem aqui um fogo diferente. Eu vou pô-lo como governador do Egito. A cova não apagou o brilho. A mentira e a tentação na casa de Potifar não apagou o brilho. A prisão não apagou o brilho. Ser governador também não apagou o brilho de José. E Deus está perguntando à sua igreja: onde é que está o teu brilho? Filho, filha. Quando tu entras num lugar, o ambiente muda ou tu adaptas-te? As pessoas sentem aquilo que tu carregas ou não sentem? Onde é que está o teu brilho? Eu preciso que a minha igreja volte a ser aquilo que eu disse que seria a luz do mundo. E para isso não podemos, irmãos, não podemos viver de emoções, porque a emoção é como uma pequena chama. Estamos empolgados com Jesus, aceitamos Jesus, estamos empolgados, mas depois vem a cova, vem a prisão e apaga-se. Quantas lamparinas já não se apagaram neste lugar? Que Deus nos guarde, irmãos, que a nossa permaneça acesa. Mas para isso nós temos que ser diferentes das virgens loucas. Temos que ter uma vasilha. Onde está a tua vasilha? Mais do que isso, como está a tua vasilha?
Como está o teu depósito? Como está o teu brilho? Como está o fogo do primeiro amor com o nosso Deus? Porque é só uma questão de tempo até a crise chegar, como chegou para estas 10 mulheres que estavam dormindo enquanto o noivo chegou, e algumas simplesmente viram o seu pavio se apagar. Então o que é este combustível? É o sangue. Jesus não descreve aqui o que é este combustível, igreja. E eu questiono: o que é que José tinha para brilhar? O que é que Abraão, Moisés, Isaías, Elias, Estevão, como falamos na quarta-feira, João Batista tinha para brilhar? O que é que Jesus tinha para brilhar? O que é que estava no depósito destes homens e mulheres que serviram ao Senhor? Já vimos que a santidade não funcionou. O conhecimento da palavra é tão importante, quer a santidade, quer o conhecimento da palavra, também não funcionou. Um bom propósito também não funcionou. O que estes homens tinham, incluindo Jesus, o que ele carregava no seu depósito, na sua vasilha, era a presença do próprio Deus. Não era a unção de Deus, era o próprio Deus. Por isso nós vemos Jesus muitas vezes dizer: eu vou ao monte orar, vocês vão de barco, depois vou ter com vocês no meio da tempestade. Apartava-se até ao dia da sua morte. Ele apartou-se e foi orar, dobrou os seus joelhos. Para quê? Só para orar? Não, para ter depósito da presença, para carregar a presença, meus amados. Foi aí que Jesus e todos estes homens que nós falamos foram buscar a presença. Onde é que vende este homem que elas depois tentaram ir buscar, irmãos? As virgens loucas. Isso existe, não é uma venda, é uma transação. Nós conseguimos alcançar este combustível no secreto, meus amados. Não é na igreja. É no secreto, na nossa casa, no nosso quarto, através da oração, sim, da leitura da palavra, da busca pelo Espírito Santo. Foi isso que elas tentaram fazer à última da hora, porque viviam no imediatismo. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, e não deu tempo, porque a meia-noite vai chegar para todos nós. O noivo vai voltar para todos nós. E à meia-noite vai-se ouvir essa voz: aí vem o noivo. E aí é que elas acordam para a vida. E talvez nas suas mentes elas pensaram: em primeiro lugar, vocês emprestem-nos. Mas foi como eu disse no início, irmãos, o combustível do teu irmão não serve para ti. Não vai funcionar, não vai andar, não vai chegar lá. Tu tens que ter o teu combustível. Não te podes fiar numa igreja, num pastor ou num líder. É diretamente. Por isso o ganso rasgou, por nós deixarmos de ter intermediários. Em segundo lugar, elas pensaram: ok, elas não podem dar o seu combustível, eu não consigo usar o combustível de outra pessoa. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou depressa. O noivo não vai ter coragem de me deixar para trás. Eu só vou ali no instantinho comprar. E o noivo chegou. E quando elas chegaram, elas vieram com vasilhas cheias, vieram com lamparinas cheias, acesas, irmãos. Continuavam santas, conhecendo a palavra, mas bateram à porta. E qual foi a resposta do noivo? Eu garanto que eu não vos conheço. Diga-me se isto não é Jesus alertando, se está faltando, se não está buscando, irmão. Vai comprar enquanto há tempo. Vai buscar o Espírito Santo. Vai buscar a presença de Deus. Enche-te do próprio Deus. Essa luzinha dessa velhinha, lamparina,
apesar de terem esses quesitos todos, a porta fechou-se. Já era tarde demais. Já era tarde demais para orar, já era tarde demais para ler, já era tarde demais para jejuar, já era tarde demais para buscar, era tarde demais. E se esta parábola não quer dizer isto, não quer dizer mais nada, irmãos. Deus está aqui no seu retorno, vigiai, porque vai chegar um dia em que tu podes confiar na tua santidade, no teu conhecimento, no que tu quiseres, mas se não carregares a presença, vai ser tarde demais para ti. Se não fores a luz do mundo, vai ser tarde demais para ti, porque o noivo voltou afinal. O noivo voltou afinal. E era tarde demais para obedecer. E Jesus quer dizer nesta manhã, Deus falou grandemente ao meu coração, dizendo: Vânia, porquê é que é tão difícil ir comprar o tempo? Porquê é que custa tanto? Porquê é que tu achas que às vezes há tanta preguiça em acordar, quando nós acordamos de noite em orar ao Senhor? Porquê é que tu achas? Nós não deixamos de ter vontade às vezes de fretar a noite, podemos fazer um serão enorme, um jantar de família, mas se for para orar estamos cheios de sono, porque é uma guerra espiritual. E a Bíblia diz que entrar nas bodas do Cordeiro é só para quem vencer. Basta ir a Apocalipse 2, ao que vencer, eu dar-me-ei um novo nome. Ao que vencer, escreverei o seu nome numa pedra. Ao que vencer, farei a coluna do meu templo. Ao que vencer, comerá da árvore da vida. Será que vós não sabeis que eu disse: eu não vos deixarei sós, porque eu sabia que se vos deixasse sós, o vosso pavio ia apagar, eu enviarei o Consolador. O mesmo Jesus que apresentou esta parábola estava também dizendo aos seus discípulos: eu não vos vou deixar sós, porque existe um sítio onde vocês podem ir comprar a tempo, recarregar-se na minha presença. Então eu pergunto à igreja, se eu prometi que não vos deixaria sós, porquê vocês deixam-me a mim a sós nas madrugadas? Porquê que me deixam a mim a sós na vossa vida cotidiana? Porquê que eu não faço parte? Porquê que eu tenho que ficar num quarto fechado, enclausurado na minha palavra que nunca se abre na tua casa? Porquê que vocês me deixam a sós a mim, se eu nunca vos deixei a sós a vocês? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Deus, aleluia. Não é sobre ter a unção de Deus, é sobre ter Deus. A Bíblia diz que sem o Senhor que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Mas eu estou aqui para vos dizer: sem a santidade, sim, ninguém verá o Senhor, mas sem o Senhor ninguém verá o Senhor. Sem a presença, ninguém estará presente. É o que esta parábola nos ensina. E concluindo, meus amados, vigiai o vosso combustível. Vigiai o vosso depósito. Porque está marcado. E Jesus não vai esperar um bocadinho que seja por ninguém que tenha ido ao mercado à última hora. A voz soou, a meia-noite chegou para todas. Todas estavam exaustas. Eu falo por mim, irmãos. Tenho muitos dias que estou exausta, estou cansada. Mas o mesmo Deus e Jesus que levou muito a sério esta palavra, e esta palavra é muito séria para nós crentes. Às vezes pensamos que só os descrentes é que vão ficar de fora. Eu também pude ouvir a voz que dizia: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Ele não descarta uma alma cansada. Ele não descarta um coração cansado, oprimido. Ele não descarta. Ele só quer que tu reajas a tempo e que garantas o combustível até aquele grande dia em que nós vamos ouvir: vinde, benditos do meu nome. Amém. Amém. Chega de pé, irmãos. É uma loucura vivermos sem esta presença. Antes de fazeres a obra de Deus, tem Deus na tua vida. Pai, eu levanto a minha voz pela tua graça, a tua palavra me entregue, Senhor, perdoa-me, Senhor, a minha fragilidade. Nós sabemos que há tanta riqueza, mas eu sei que o Espírito Santo é que agora fará o trabalho de falar a cada coração, acrescentando as riquezas da tua glória, Senhor. Nesta hora, Senhor, eu te peço, tu tenhas misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a entender a importância do secreto, a importância de termos o combustível certo, de carregarmos a tua presença, Senhor. Carregarmos a tua presença na nossa vida de tal maneira, Senhor amado, que qualquer um que esteja ao pé de nós possa sentir que tu estás ali naquele lugar, meu Deus. Pai, para que possamos ser a luz do mundo, salgar esta terra, temperar esta terra, Senhor amado. Oh, glória ao teu nome. Eu peço, Deus, uma bênção especial para todos aqueles que ouviram, Senhor, e estiveram aqui neste lugar, todos os que não puderam estar, Senhor amado, mas acima de tudo, glorifica o teu nome nas nossas vidas. Leva-nos em paz, Senhor, e que nada possa apagar aquilo que tu tens plantado em nós, este fogo que tu nos tens dado através do teu Espírito Santo. Ajuda-nos no meio do cansaço a continuar a brilhar, Senhor amado, em qualquer lugar onde nós estejamos. E sabemos que nada disso é possível sem a tua misericórdia. Em nome de Jesus, tudo entrego a ti para a tua honra e eterna glória. Amém. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós agora e até o dia da sua vida. Amém. Nós teremos quarta-feira para falar sobre o estudo da criação. Estou curiosa, irmãos. Estou muito curiosa. Amém? Bendito seja o nome do Senhor.